Boa noite. Escolas particulares se preparam para o reinício das aulas na semana que vem. Guarda-Mirim promove ciclo de palestras para fortalecer a cidadania dos adolescentes. Gasolina deve subir outra vez no sábado e a pressão internacional pode provocar mais aumentos nos próximos meses. Hoje é o dia da saudade. Você vai saber se ter saudade é bom ou não e do que as pessoas mais têm saudade. No estúdio, uma entrevista com o delegado responsável pela cadeia municipal, falando das medidas para reforçar a segurança do prédio. Confira também a agenda cultural para o final de semana. Quinta-feira, 30 de janeiro, o Leme Notícias está começando. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí. Pais, alunos e professores já se preparam para voltar às aulas. Na semana que vem, os alunos da rede particular de ensino começam o ano letivo. Para os pais, é hora de gastar nas papelarias. Para os professores, o dia foi de estudos e preparativos para motivar os alunos. Na maioria das escolas particulares, o ano letivo inicia na próxima segunda-feira. Enquanto os alunos curtem os últimos dias de férias, os professores vão arrumando as classes. Nessa escola, por exemplo, as salas do ensino fundamental são decoradas para dar as boas-vindas aos alunos. Bem, aqui no colégio nós temos desde primeira a quarta série do ensino fundamental. Eles vão estar conhecendo os professores, fazendo uma integração, indo à sala de informática, brincando um pouquinho nos computadores, fazendo um origami na parte de artes e fazendo uma recreação na parte musical. De quinta a oitava e primeiro e terceiro colegial do ensino médio, eles estarão já tendo seu primeiro dia de aula. Nesta outra escola, as classes já estão prontas para a chegada dos alunos. Os professores fizeram uma reunião de planejamento e orientação. No primeiro dia de aula, nada de moleza. Os alunos vão ter matéria e o horário de entrada vai ser normal. Eu gostaria que os pais falassem para que os seus filhos realmente tivessem consciência e responsabilidade a respeito do estudo. Porque, na verdade, a melhor herança que o pai deixa para o filho é realmente um bom estudo, né? No início das aulas sempre vem a famosa lista de material escolar. Mas se você é pai de aluno e não reservou um dinheiro extra, não se desespere. As papelarias oferecem opções de modelos e preços para todos os gostos e bolsos. Aumento de preço do que está na loja, não. Há uma perspectiva se chegar material novo, porque tudo está tendo aumento. Se chegar coisa nova, vai ter alteração. Do contrário, permanece os preços. De vendas? De venda, sim, porque as aulas começam dia 10, a gente espera um movimento muito grande mesmo. Porque em Leme, acredito que desde o prézinho até a faculdade, são 25 mil alunos. Então, estamos esperando um movimento muito grande para o dia 10. Quais são os itens mais procurados e vendidos, né? Bom, os itens mais procurados são cadernos, né, fichários com zíper, que está entrando com tudo. E depois, daí já vai o básico, os estojos, canetas, mas o principal mesmo é o caderno, fichário e as bolsas agora que entraram, Barbie, do Homem-Aranha, que está com tudo. Meninas superpoderosas, né? Os preços dos fichários variam de R$ 8 a R$ 53. Já os cadernos podem chegar a mais de R$ 20. Apesar dos planos de pagamento e promoções, o consumidor ainda não está satisfeito com os preços. Quem tem um filho só é fácil, não é tão difícil, mas quem tem vários filhos já fica mais difícil, o orçamento fica mais pesado. O jeito é levar o básico. O jeito é levar o básico e aquilo necessário só para a criança. Compras escolares de início de ano é algo que não dá para adiar. Por isso, é melhor não deixar para a última hora e aproveitar para comprar os produtos mais baratos enquanto ainda há estoques. As escolas públicas municipais reiniciam as aulas no dia 10 de fevereiro. E o MEC já definiu os novos valores para este ano relativos ao Fundef.
Estados e municípios devem gastar, no mínimo, R$ 446 por aluno matriculado da primeira à quarta série e R$ 468,30 para estudantes da quinta à oitava série do ensino fundamental. Em relação a 2002, o valor mínimo nacional por aluno foi corrigido em 6,7%. A previsão de arrecadação do Fundef em 2003 é de mais de 24 bilhões de reais. Ontem, no final da tarde, a Polícia Militar flagrou um casal de namorados usando maconha na Praça Genebra Tufanim. Os dois tinham 15 anos. O rapaz tinha um maço de cigarro no bolso, onde a maconha era escondida. Os dois foram encaminhados ao 2º Distrito Policial, onde o representante do Conselho Tutelar orientou os familiares, liberando os dois em seguida. As bicicletas também foram apreendidas. E um acidente de trânsito acabou em briga ontem à tarde. A vendedora Neira Eugênio, residente em Mogi das Cruzes, transitava com sua caminhonete pela rua Antônio Mourão quando bateu numa moto que cruzava a rua Padre Julião. O motociclista não se machucou e a vendedora se propôs a pagar os estragos da moto. Já numa oficina especializada, após ter feito o orçamento, a vendedora quis fazer um acordo com o dono da moto. Ele se irritou e acabou agredindo a mulher com o seu capacete e fugiu. Ela foi atendida no pronto-socorro com ferimentos leves. E no início da madrugada de hoje, o motorista Marcelo Marinho, residente em Niterói, Rio de Janeiro, bateu no muro do posto Pradinho, na via Anhanguera. O funcionário chamou a polícia depois que o motorista da carreta quase derrubou uma bomba de combustível e, ao manobrar no pátio do posto, acabou atingindo o muro. Com a chegada da polícia, o motorista, de 30 anos, confessou que fazia 3 dias que ele não dormia e estava sob efeito de anfetaminas, ou o popular arrebite. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para exame de sangue e liberado após a elaboração do boletim de ocorrência. E em Pirassununga, a polícia descobriu um ponto de tráfico na Vila São Pedro, na tarde de ontem. 2 pessoas foram presas e apreendidos 21 papelotes de cocaína e 95 pedras de crack. Os policiais também encontraram um caderno com anotações e dinheiro. O valor apreendido não foi divulgado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central inverteu as previsões para o preço da gasolina e do gás de cozinha este ano. Em dezembro, o comitê esperava uma queda de 3,8%. Agora, para a gasolina, a projeção é de aumento de 0,2 pontos percentuais. Já o preço do gás de cozinha, que iria subir 2%, deve ter redução de 1,6%. A projeção para as tarifas de energia elétrica residencial foi mantida, alta de 30,30%. Mas a previsão do Copom para os combustíveis vai ser difícil de ser mantida. Outro fator que pode pressionar o preço da gasolina e do óleo diesel é a defasagem dos produtos produzidos e derivados de petróleo aqui no Brasil, em relação às cotações internacionais. A diferença já ultrapassa 10%. Para se ter uma ideia, o preço da gasolina nos Estados Unidos está em torno de R$ 1,54 por litro. Já na refinaria da Petrobras, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o litro é vendido sem impostos a R$ 1,32, uma defasagem de 16,6%. Saindo da refinaria, o litro tem acréscimo de 50 centavos por conta da CID, Contribuição de Intervenção de Domínio Público, do governo federal. No caso do diesel, a defasagem é maior. A Petrobras vende o litro já com a CID a R$ 1,04, enquanto a cotação americana atinge R$ 1,17. A diferença é de 12,5%. Mesmo assim, a Petrobras descartou a possibilidade de um aumento nos próximos dias. Mas, mesmo que o aumento não venha por causa do dólar e do mercado internacional, o litro da gasolina deve ser reajustado a partir de sábado, entre 2 a 5 centavos. O reajuste é por conta da diminuição de 25% a 20% da mistura do álcool na gasolina. Você vai ver daqui a pouco.
Guarda Mirim realiza ciclo de palestras para promover o fortalecimento da cidadania nos adolescentes. A gente volta num instante. Até já. A Guarda Mirim está realizando um ciclo de palestras sobre temas relacionados à cidadania, saúde e ética. Ontem, o delegado do 2º Distrito Policial, Edgar Albanês, palestrou sobre as leis de trânsito. E a biomédica Daniela Cardoso falou sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje, o tema foi ecologia e preservação do meio ambiente. Desde o último dia 28, os adolescentes da Guarda Mirim participam de várias palestras com temas relacionados aos assuntos próprios da adolescência. A intenção da diretoria é prepará-los para a convivência social e dar orientações sobre cidadania. A nossa guardinha inicia, todo final de ano a gente faz o processo seletivo e após isso a gente inicia sempre em janeiro com palestras educativas. Essas palestras são tudo pertinentes à idade, né, dos nossos adolescentes e são informações, são passadas para eles e é uma forma de estar iniciando e estar trazendo esses meninos, né, para depois ingressar na guardinha para começar os cursos que depois vão ser inseridos no mercado do trabalho. Hoje a palestra foi sobre educação ambiental. O tema abordado foi o lixo, a ecologia e a água. O palestrante Tiago Rodrigues falou sobre os riscos que a natureza oferece se o homem não começar a preservá-la. Além disso, os adolescentes aprenderam com o biólogo Alessandro Favari a importância da reciclagem do lixo e como fazer para contribuir com a despoluição dos rios. É muito importante nessa faixa etária, e principalmente por ser Guarda Mirim, né, tá transmitindo que todo cidadão ele tem deveres e obrigações para com o meio ambiente, né? Então a gente quis transmitir, trazer uma mensagem da importância de cada um ter uma atitude individual com relação ao meio ambiente, para estar preservando e estar podendo oferecer as mesmas condições ou até mesmo melhores condições que a gente encontra hoje para as futuras gerações. Olha, além de profissão, o biólogo, na realidade, ele tem o dever de informar e de estar conversando com as pessoas. Garotos são, eu acho que eles são os futuros multiplicadores do processo de preservação. Eles têm que ser informados sobre algumas coisas que acontecem corriqueiramente, cotidianamente, dia a dia, e nós temos o dever de informá-los para que eles possam ser futuros aí preservadores do processo todo, né? Os guardas mirins reconhecem a importância das palestras para seu futuro e aprovam a iniciativa da direção. Elas são muito boas, muito educativas, muito educativas. Eu aprendi muito, né? Porque aqueles conceitos de lixo que eu tinha antes não são o que eu achava, são muito mais intensos do que eu sabia. E na palestra de hoje, o que mais te marcou? É sobre o lixo, né? Que a gente não sabemos aproveitá-lo, não sabemos aproveitar ele com sabedoria. Marcou foi essa história de lixo, né? Onde está sendo jogado lixo, como que a gente pode fazer para reutilizar esses lixos, reciclar. O pessoal está entendendo bastante o que vai fazer, o que está acontecendo, tanto na parte sexual, que pode, ou das DSTs que pega qualquer um, por um caso da destino, também a parte uma palestra de ontem que falou sobre o trânsito, que o pedestre é o que mais tem acidentes no país. Segundo dados do Ministério do Emprego e do Trabalho apurados pela Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, no ano de 2000, o trabalhador analfabeto ganhou em média R$ 399,22. Já os que têm o segundo grau e o curso superior completo receberam em média R$ 712. E os que têm curso superior, R$ 1.900. A participação das mulheres no mercado formal tem aumentado. Em 1994,
elas representavam 37% do mercado de trabalho, o que equivalia a cerca de 8 milhões e 700 mil trabalhadoras. Em 2000, as mulheres respondiam por 10 milhões e 250 mil empregos formais, uma participação de 39%. As instabilidades da região sudeste começam a enfraquecer, mas o tempo permanece chuvoso no norte de São Paulo e no centro-sul e oeste de Minas Gerais. Nas outras áreas, sol, com muitas nuvens e chuvas a partir da tarde. No leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, deve ocorrer névoa ao amanhecer. Confira a previsão para Leme. Em Leme, o sol só deve aparecer mesmo a partir de domingo. A sexta-feira vai continuar nublada, com chuvas. A probabilidade é de 90%, com o índice pluviométrico estimado em 20 milímetros. A temperatura varia entre 20 e 28 graus. O clube jundiaiense da cidade de Jundiaí comunica que vai realizar seleção para novos jogadores do time de basquete no próximo dia 10 de fevereiro. O objetivo é completar o time da categoria juvenil masculino. Podem participar os atletas nascidos nos anos de 84 e 85. O time participa de torneios da Federação Paulista de Basquete e é comandado pelo ex-jogador da seleção brasileira, Mauri de Souza. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet no site www.basquetejundiaí.com.br ou pelo telefone operadora 11 4582 1188. Saudade, uma palavra que só existe no idioma português e seu significado é muito abrangente. E hoje, 30 de janeiro, é o Dia da Saudade. E a nossa reportagem foi saber o que afinal é a saudade e que consequências ela pode ter na vida das pessoas. Segundo o dicionário, saudade significa lembrança nostálgica e ao mesmo tempo suave de pessoa ou coisa distante ou extinta. Mas na prática, a saudade é desejo que as pessoas têm de reviver bons momentos. Bom, acho que todo mundo tem saudade de algo, né? Eu, no meu caso, tenho saudade de momentos que passaram na minha vida, de competições, de eventos. E esses momentos gostosos, assim, faz falta realmente e a gente sente saudade. De pessoa, nem tanto, mas coisa tem bastante, viu? Principalmente dos títulos que o meu time em São Paulo não vem trazendo pra mim, beleza? Então, mas essa é uma grande saudade que eu tenho. Eu tenho, rapaz. Eu sou viúvo, faz 6 anos que eu sou viúvo, né? Então a gente sente saudade, né? Da tempo de juventude, de passar a morar no Rio, tempo que trabalho lá com os colegas lá, né? E sempre tem uma saudade, né? Meu marido também, que faz 11 anos que faleceu, eu sinto muita falta dele, né? E só. Sim, saudades de muitas coisas, principalmente da paz, tranquilidade, solidariedade que existia antigamente. Hoje, com essa violência aí, dá muito mais saudades ainda do passado. Esta avenida tem o nome de Saudade. Ela liga o trevo de Leme ao cemitério municipal. Neste caso, a palavra se refere à lembrança de pessoas queridas que já se foram. Quando a saudade dói, pela ausência de um ente querido que já morreu, ela pode virar um problema. A pessoa que vive presa a esse momento, né, ela tem ela não consegue se centralizar no presente. Ela tem dificuldade em se relacionar bem com as pessoas de hoje. Ela sempre menospreza as situações da realidade em detrimento do passado. Ela sempre acha que o passado é melhor do que o presente. Para quem não consegue se desprender do passado, o conselho é valorizar o presente. Então, as pessoas, para elas viverem bem,
psicologicamente falando, elas precisam vivenciar cada momento, cada situação, tirar o melhor disso tudo e eliminar aquilo como já vivido, né? E relembrar aquilo que aconteceu como sendo um fato já vivenciado e não como sendo uma expectativa do futuro, porque a pessoa também pode trazer para o futuro uma situação do passado, então ela sempre vai idealizar o futuro em relação às coisas que ela já vivenciou. Mesmo que traga dor, a saudade de alguém que partiu e está distante, ao mesmo tempo alimenta a esperança do reencontro. Mas enquanto não dá para matar a saudade, o jeito é viver o presente e planejar o futuro. Eu quero ir para frente, não quero sentir nada para trás, só para frente. Eu quero ver daqui para frente, para trás não importa. Quanta vontade eu sinto de você. Você vai ver no próximo bloco uma entrevista com o Dr. Edgar Albanês, falando sobre as iniciativas para reforçar a segurança da cadeia municipal. A gente volta já. A cadeia pública tem hoje 108 detentos, mas na verdade tem capacidade para 60. A superlotação não é um problema só de Leme. Na semana passada, os presos da cadeia de Pirassununga ameaçaram um motim por causa das condições em que vivem. Há pouco tempo atrás, os presos de Leme conseguiram fazer um buraco na parede e quase conseguem fugir. Diante destes problemas, o delegado responsável, Dr. Edgar Albanês, resolveu agir. E ele está aqui para conversar conosco sobre este tema. Doutor, boa noite. Prazer em recebê-lo. Boa noite, prazer é nosso. A última vez que o senhor veio aqui, o senhor estava numa diligência em Limeira, em Iracemápolis, né? Positivo. E hoje, o fato se repete, só que aqui em Leme mesmo. O que aconteceu hoje, doutor? Exatamente. Hoje nós fizemos uma operação em conjunta com a Polícia Ambiental de Araras e também com os policiais militares de Leme e fomos ao bairro Taquari para checar denúncias de pesca irregular. Porque existe uma família de pescadores lá que, segundo denúncias, tem causado um mal para o rio, porque pescam agora, que na época do defeso, Sim. e de forma completamente irregular. Fizemos a apreensão de 3 armas de fogo, muitas tarrafas, redes, um tipo de instrumento proibido. E também muitos peixes, fora da medida, dourados, que nessa época é proibido pescar. Enfim, juntamente com a Polícia Ambiental, foi um trabalho de uma certa repercussão. Nós estamos, então, com 4 pessoas detidas lá no 1º distrito, Sim. sendo providenciada essa parte de documentação. Agora eles ficam detidos lá até... Como é que a coisa se procede? Né? Hoje eles serão liberados. Sim. E responderão em liberdade por este crime. Mas não vão comer o peixe que pescaram, né? O peixe provavelmente será doado a alguma instituição de caridade. Muito bem. Doutor, como é que é? O senhor vai botar os peitos para frente aí, vai reformar a cadeia? O que o senhor está pensando? Não se trata de uma reforma. A cadeia precisa realmente de reforma. Principalmente a parte de calhas, está chovendo tudo dentro da cadeia. Nós estamos... O problema está sério. Sei. Ocorre que depois daquela fuga que teve com 9 detentos que fugiram, e também com uma tentativa recentemente... Foi essa do buraco na parede? Agora, recente, abriram um buraco na parede e nós resolvemos reforçar a parede dos fundos da cadeia, porque aquela parede, o carcereiro de plantão não tem visão à noite. Sim. Então, nós estamos construindo uma outra parede paralelo e estamos enchendo de concreto, e para ver se pelo menos melhora a parte de dificultação dos marginais naquele fundo. Porque o senhor chegou a pedir isso para a Secretaria, para o Governo do Estado? Como é que foi? Não, como trata-se de uma obra que não é rápido, só não está pronto por causa da chuva. Sei. Então nós procuramos amigos da cidade e felizmente pessoas aí interessadas... Foi na iniciativa privada. Isso. Pessoas interessadas da cidade que colaboram com o Estado, né? Nós conseguimos arrumar aí através do empreiteiro, o senhor Oscar Landgraf Júnior, que está fazendo a parte de mão de obra, pedra, areia, né? Sim. Conseguimos com a Maristela os tijolos, né? Os ferros lá com o Depósito Bom Jesus, o Glaço Ranieri da Covelli deu cimento. E com a união dessas pessoas que são amigos, nossos amigos aí, nós estamos construindo essa parede. Essa parede, pelo menos, dará mais segurança ao parquinho, principalmente. É só no fundo? Só no fundo, porque é uma ala que não tem visão. O carcereiro de plantão não tem como visualizar.
E conseguimos, através da prefeitura, colocar mais uma grade interna com uma porta que dificulta a movimentação dos presos à noite. Sim. Então, a prefeitura também colaborou conosco nesse aspecto e já está preparando mais uma grade para fechar o outro corredor. Então, com essas grades e com essa parede, melhora um pouco a situação. Porque o problema nosso é que, devido à superlotação... São 108? 108, mas na verdade você falou 60, a nossa capacidade é 35. 35? Não é 60. Então, o que acontece? Nós temos o seguinte problema, nós estamos com 11 ou 12 presos no pátio. Não tem lugar na cela. Não tem. E com essa chuva eles, aí? Agora, com a chuva, eles ficam nos corredores. Sim. E aí que está o problema, que eles têm acesso à parede. Então, o que acontece? Nós estamos reforçando a parede do fundo, porque as paredes laterais, o carcereiro tem acesso. À noite, o que ele faz? Ele fica observando as paredes laterais. Agora, com o reforço da parede do fundo, que só não está pronto por causa da chuva, realmente tem atrapalhado um pouco. Com o reforço da parede do fundo e com essas duas grades que nós estamos implantando, já dá uma vai melhorar a segurança. Agora, doutor, esse número exagerado de detentos aí, continuam chegando de fora para cá? Como é que está essa situação? Limeira resolveu o problema deles lá, eles estão quebrando o galho com 3 celas. O problema continua sendo Araras, né? Manda tudo para cá. Tudo para cá. Todos os presos de Araras estão vindo para cá, não estão de pôr. Pirassununga, depois daquele problema que teve agora recente, e o juiz de lá deu uma liminar proibindo a entrada de presos de outras cidades. Então, infelizmente, nós continuamos com o problema. O senhor é obrigado a aceitar aqui, como é que é? Sim, a administração determina e nós cumprimos. Né? A administração tem tirado vários presos. Semana passada nós tiramos 8 num dia e 5 no outro dia. Mas da mesma forma, eu já tenho promessa, talvez para amanhã ou para a semana que vem, alguma remoção. Só que a tal história, entra também bastante, né? Então o fluxo é muito grande. A balança é grande. É oscilante. Presos de Leme mesmo, hoje nós estamos com 60. Sei. Nós, na verdade, se fosse cumprir o que diz a lei de execução penal, que cada cidade cuida dos seus presos... Ela estaria superlotada, mas só nós estaríamos com uma lotação razoável. 60, 70 é o razoável. Embora seja para 35. Sim, mas aí é razoável, né? E fica dentro do aceitável. Do aceitável. Né? Agora, nós, felizmente, temos amigos aí que resolveram colocar a mão à obra e colaborar conosco, né? Nós pedimos imediatamente, né? Aceitaram a nossa... tentativa de melhoria, na verdade. De segurança. Lógico, não é uma obra, vamos dizer, é simplesmente uma parede. Quem passar lá vai ver que é simplesmente uma parede com concreto. E é em benefício próprio, vamos falar assim, porque afinal de contas a população... Da comunidade, das pessoas que transitam por ali, do parquinho, porque realmente aquela parede de fundo, por onde teve aquela fuga dos 9 detentos, ela é feita de tijolo e barro. Não tem cimento, não tem concreto, não tem nada, por incrível que pareça. Não, é incrível. A pessoa, com muita facilidade, abre um buraco ali. Agora nós colocamos uns 5 centímetros mais ou menos de concreto e mais uma parede de tijolo aí de uns 20 centímetros, dá mais ou menos, de espessura, dificultará muito a fuga por aquele local. E é esse o nosso objetivo. Tem mais alguma coisa para frente aí? O senhor pensa também em pedir o apoio da comunidade? Olha, eu espero resolver essa parte, principalmente da segurança agora. Agora, tá certo que tá chovendo muito, mas tá chovendo muito dentro da cadeia. Meu Deus do céu, tá demais. Mais para frente vamos ver se não for ter reforma na nossa cadeia, se não tiver programado a construção de presídios, nada. Aí nós vamos tentar uma nova empreitada com os amigos, aí ver se troca pelo menos as calhas, né? Sim. Tem problema na parte de fiação, então é demais. Porque eles fazem aquelas gambiarras para chuveiro, para poder esquentar água, para fazer café. Então, derrete os fios, aquilo é tudo emendado, é terrível. Pode pegar fogo isso aí qualquer hora. Só que a tal história, nós estamos naquela situação. Vamos resolver primeiro essa parte da segurança. O que é mais urgente. Né? E depois, com calma, vamos ver o que a gente consegue. Muito bem. Doutor, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite para o senhor. Boa noite. O final de semana está chegando e já é tempo de se programar. Então, anote aí as dicas da nossa agenda cultural com Mariana Facioli. Olá, estamos de volta com mais uma agenda cultural para você que também não aguenta mais essa chuva. Apesar da vontade que dá de não sair de casa, vale a pena fazer uma forcinha e ir até o Clube de Campo Empírio. Nessa sexta-feira tem a Choperia do Gordo a partir das 8h30 da noite. A animação vai ser por conta do Rogério, o ex-vocalista da banda Arrasta Fora. E no Cine Alvorada estreia nessa sexta-feira o filme Senhor dos Anéis, As Duas Torres.
de segunda a sexta às 8h30 da noite e de sábado e domingo às 6 e às 9 da noite. E para você que não se animou por causa da chuva e prefere ficar debaixo das cobertas, o filme Super Tiras é uma comédia que conta a história de 4 patrulheiros do estado de Vermont. Instalados na região rural da fronteira com o Canadá, eles passam a maior parte do tempo se divertindo e tentando seguir os passos do capitão. Eles acham seu trabalho agradavelmente sem desafios. No entanto, quando o Estado resolve fazer um corte no orçamento de sua pequena base, eles resolvem se esforçar para impressionar seus superiores. Don't spit in that cop's burger. Another highway cop? What are you guys, multiplying? They're not just fighting crime. They look like spit to you? Yeah. Damn it, you burger punk! Aniston scores a bullseye. What you reading? Não deixe de assistir também ao Por um Sentido na Vida. Justina é uma mulher frustrada com seu casamento, já que seu marido apenas pensa em fumar maconha com seu amigo Buba. Cansada do atual relacionamento, ela acaba se envolvendo com um colega de trabalho. Além de ter que lidar com a personalidade de Holden, a vida de Justine se transforma completamente após Buba descobrir que ela está tendo um caso. E para você que não conhece o Loucuras na Idade Média, não passe reto na locadora. A história é sobre Jamal, que tem um parque de diversões cujo tema é a Idade Média. Quando cai e bate com a cabeça, é acidentalmente mandado para o ano de 1328. Antes que ele descubra o que aconteceu, é confundido com um mensageiro da Normandia e recebe a missão de matar um rei tirano, além de organizar a abertura de uma rede de restaurantes fast food. Para piorar sua situação, ele se apaixona por uma bela assassina. From Regency Enterprises. How shall I introduce thee? Jamal! Walker! What's up? Hey, what's up there? He's French. Yeah! Silence! As dicas de vídeo são um oferecimento da Opção Vídeo e DVD, que fica na Avenida Dr. Jambeiro Costa, 238. O telefone é o 3571-3830. A todos um ótimo final de semana e até quinta que vem. Obrigado, Mariana. E o Leme Notícias termina aqui. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite e até lá. Boa noite. Sexta-feira, 31 de janeiro. Estes são os destaques de hoje do Leme Notícias. Operação conjunta das polícias florestal, civil e militar resulta na apreensão de grande quantidade de material de pesca no Taquari Ponte. Número de mortes nas operações policiais aumentou em 2002 no estado. E o comandante da PM de Leme fala sobre o uso de armamento pelos policiais da cidade. Venda de gás de cozinha em Leme ainda carece de fiscalização, o que facilita as irregularidades. Histórias em quadrinhos, uma forma de lazer que ajuda na formação do hábito da leitura. E no estúdio, a secretária de Educação do município fala sobre os resultados do IDH de Leme. O Leme Notícias é informação objetiva e imparcial para você ficar por dentro da sua cidade e dos assuntos que tocam a sua vida. Por isso, não saia daí. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo.
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil, Militar e Florestal no bairro Taquari ontem à tarde resultou na apreensão de uma grande quantidade de material de pesca e de peixes. Os proprietários do material foram indiciados por crime ambiental. As buscas se concentraram na rua Esmeraldino Vieira das Neves, no bairro Taquari Ponte. A gente veio através de uma denúncia, tá? Inclusive essa denúncia partiu do IBAMA. Como a gente já conhece que esse pessoal que a gente pegou hoje, eles são depredadores aí, eles são pessoas que agem no rio, são contumazes na ação contra o rio Mogi, na pesca predatória, certo? Inclusive tem algumas atuações já feitas por nós deles, né? Em outras ocasiões. E conhecendo essa denúncia, nós resolvemos fazer essa operação, fizemos contato com a Polícia Civil de Leme, com o delegado Dr. Edgar, fizemos contato com a Rádio Patrulha de Leme e desencadeamos essa operação, fomos até o local da denúncia e conseguimos lá no local retirar essa quantidade enorme de material que vocês podem perceber aqui. No local, a polícia apreendeu 131 redes de pesca, 18 tarrafas, 92 barduelos e 3 covos, uma espécie de armadilha de pesca que é proibida por lei. O motor de popa, cerca de 150 cartuchos deflagrados de diversos calibres, uma espingarda Winchester calibre 38, uma cartucheira calibre 12 e um revólver calibre 38. E ainda 29 facas, um telefone celular e R$1.000 em dinheiro. Além de todo o material de pesca apreendido e das armas, a polícia também apreendeu cerca de 70 quilos de peixes das mais variadas espécies, todos eles abaixo da medida padrão. O dourado, por exemplo, precisa ter no mínimo 65 centímetros para ser tirado do rio. Já o curimbatá precisa ter 38 centímetros. Até o dia 15 de fevereiro, a pesca profissional é proibida por causa da piracema. Os fiscais do IBAMA constataram a irregularidade nos peixes que foram doados ao lar São Francisco de Assis. Os acusados Acácio Pultz, de 36 anos, Valdemar Pultz, de 59 e Valdemar Pultz, filho, de 22 anos, foram enquadrados no artigo 34 da Lei 9605, que trata dos crimes ambientais, e vão responder em liberdade. Outra apreensão de arma foi feita pela Polícia Civil. Em trabalho de investigação de receptação no estabelecimento comercial do Jardim Joana, os investigadores vistoriaram o estabelecimento do comerciante José Carlos Brasil e nada encontraram. Na casa de José Carlos, que fica nos altos da sua loja, os investigadores encontraram uma espingarda calibre 40, que, segundo o comerciante, havia pertencido a seu avô. A Polícia Militar conseguiu prender em flagrante 3 ladrões de material de construção. A dona de casa, Luciana dos Santos, que mora no bairro Vista Alegre, viu uma movimentação estranha na casa em construção que fica em frente à sua residência. 3 indivíduos pularam o muro e começaram a carregar várias caixas de piso numa Kombi de cor clara. Quando a polícia chegou, eles já tinham saído. Mas em patrulhamento pela região, a guarnição conseguiu localizar a Kombi. 2 menores, um de 16 e outro de 17 anos, e Gelson dos Santos Silva, de 20 anos, foram detidos. Gelson foi preso por tentativa de furto e os 2 menores encaminhados ao Conselho Tutelar. O dono da obra reconheceu as 12 caixas de piso como sendo de sua propriedade. O material foi avaliado em R$240. A padaria Santa Rita foi furtada ontem. A balconista Maria Megiato chegou às 5 da manhã para trabalhar e notou o caixa arrombado. Os ladrões levaram R$50 em dinheiro e maços de cigarro. A porta dos fundos não foi arrombada e, segundo a balconista, deve ter ficado apenas fechada sem ter sido trancada. Esta não é a primeira vez que a padaria é furtada. A polícia localizou também, a partir de uma denúncia anônima, uma moto Honda Titan furtada em Mogi Guaçu no último dia 14. A moto estava numa residência no Jardim Isabel Cristina. A dona da casa disse que a moto pertencia a seu neto,
que havia comprado há alguns dias de um amigo. O rapaz, de nome Douglas, não foi localizado pela polícia e a moto foi apreendida. O número de pessoas mortas em tiroteio com as polícias civil e militar cresceu 17,35% no ano passado em relação a 2001, segundo um relatório divulgado pela Ouvidoria da Polícia. As corregedorias das duas polícias registraram a morte de 825 pessoas em tiroteio com policiais em 2002, contra 703 mortos em 2001. Já o número de policiais militares mortos em serviço permaneceu estável em 2001. Foram 41 e no ano passado, 40. Mortes, o ano passado, aumentaram 22,88% em relação a 2001. 725 civis e 40 policiais militares morreram em ações resultantes a tiroteios da Polícia Militar no ano passado. O capitão da 4ª Companhia de Leme conversa agora conosco sobre esses dados. O que o senhor atribui às mortes na ação da Polícia Militar? Bom, eu tenho que me ater até por força de ordem regulamentar ao município que está sob a minha alçada, Leme. Nós não temos registro de ocorrências com resultado morte nesse último ano envolvendo integrantes da Polícia Militar. Graças a Deus. E no tocante ao modo geral, eu corroboro o entendimento do setor de comunicação social da Polícia Militar, entendendo que esse fato se deve a ações mais efetivas da Polícia Militar e o aumento da agressividade dos meliantes, que estão se organizando em quadrilhas, estão equipados com armamentos de um certo poder de agressividade e se julgam confiantes no ato de enfrentamento a guarnições da Polícia Militar. Em Leme são raras vezes que um policial dispara a arma e abre fogo contra o ladrão. Existe algum treinamento para isso na hora do tiroteio? Com certeza. Periodicamente, nosso policial militar é submetido a um estágio de atualização profissional, onde ele recebe instruções em treinamento no sentido de utilização do armamento e bem como o seu manuseio. Ele é submetido, através de método didático específico, a lidar com situações onde haverá necessidade de utilização desse armamento. E o que passa na cabeça do policial na hora do tiroteio? Bom, primordialmente a defesa à vida e à integridade física do cidadão de bem, bem como a sua própria integridade física. E ele podendo evitar o resultado morte, com certeza assim ele agirá. Em último caso, na defesa da sua vida ou da vida de qualquer cidadão de bem, ele vai enfrentar o meliante com os meios de que dispõe e, infelizmente, algumas vezes esse resultado é constatado. O colete à prova de balas muitas vezes pode salvar a vida do policial. Existe algum tipo de arma que pode perfurar o colete? Perfeitamente. O colete de proteção balística, ele é apropriado para a defesa até determinado tipo de armamento. Existem alguns armamentos, especificamente armamentos de guerra, ante o qual o colete não é eficaz. Tá ok, muito obrigado. Okay. Desde o ano passado, a Polícia Militar tem recebido um novo armamento, a pistola .40, que é muito mais eficiente do que o tradicional 38. Mas a polícia garante que essa arma será um grande eficaz na luta contra o crime. E você vai ver daqui a pouco, a venda do gás de cozinha na cidade ainda carece de fiscalização punitiva. E muitos estabelecimentos oferecem riscos para os vizinhos e consumidores. A gente volta num instante. O consumidor deve ficar atento para os locais onde o gás de cozinha é comercializado. Alguns estabelecimentos comerciais não têm autorização para vender o gás de cozinha e não atendem às exigências de segurança estabelecidas por lei. A fiscalização municipal também deixa a desejar no setor.
Os depósitos de gás são locais que oferecem perigos às pessoas que moram vizinhas, por se tratar de um material inflamável e explosivo. Mas para diminuir esses riscos, é preciso seguir algumas normas e leis. Existem alguns tipos de classes, por exemplo, a classe 1 ele pode vender até 40 botijões, classe 2 até 120 botijões e assim sucessivamente. Então na classe 1 ele vai ter as distâncias, ele vai ter que ter uma plataforma onde ele vai colocar esses botijões, ele tem que ter algumas distâncias das divisas do terreno dele, a propriedade dele deve ser fechada. Só que essa plataforma tem que ser em local ventilado, ou seja, aberto, descoberto. E ele tem que ter, de acordo com a quantidade de GLP que ele tenha para venda, ele vai ter que uma quantidade de extintores e de proteção para aquele estabelecimento. Bem, a princípio, as exigências são em igualdade de condições com as demais empresas. O depósito de gás se difere no sentido de termos exigido um laudo do Corpo de Bombeiro, por se tratar de um produto perigoso. Mas as exigências, no que diz respeito à postura, é a mesma coisa, e obras também, aí sim que vem a questão do Corpo de Bombeiros. Mas em Leme existem muitos depósitos ou mesmo estabelecimentos comerciais vendendo gás e que não atendem às normas da Agência Nacional de Petróleo. Este depósito, por exemplo, tem parte dos cilindros de gás encostados no muro, que faz divisa com o vizinho. A proprietária confirma a existência do alvará da Prefeitura e do Corpo de Bombeiros. Por enquanto, nós estamos ainda atendendo. Na medida do possível, nós vamos seguindo a legislação. É muito difícil, muito complicado para regularizar um depósito de gás? Mediante as possibilidades as exigências, né? É difícil, sim. Quais são as maiores dificuldades? O projeto do Corpo de Bombeiro para liberar o alvará, né? E o alvará de funcionamento da Prefeitura só é liberado mediante o alvará do Corpo de Bombeiro. Para a Adelina, o fato de Leme não ter um corpo de bombeiros dificulta a manutenção e até mesmo a abertura de um depósito de gás. Dificulta, sim. Dificulta porque são vários depósitos, né? Apesar de depósitos não terem os alvarás devidos, né? Mas são vários postinhos que eles deveriam ter o alvará. E onde o Corpo de Bombeiro de Araras tem que atender a todos, né? Os proprietários de alguns dos supermercados que vendem gás não foram encontrados ou não quiseram gravar entrevista. O que muitos não entendem é que a fiscalização existe para garantir a segurança da comunidade e dos próprios donos dos estabelecimentos. Este supermercado vende gás, mas não obedece às normas da ANP. Apesar de o dono garantir que tem alvará, os botijões não estão em local adequado. São as pessoas que pretendem iniciar uma atividade voltada para gás, que é algo perigoso e inflamável, procurem se legalizar. São várias as razões. Ele vai se tranquilizar, ele vai dar segurança ao comprador, ele vai estar legalizado e, acima de tudo, orientado por quem mais entende desse tipo de produto, que é o próprio bombeiro. Não lhe custa pedir ao bombeiro isso. O bombeiro vem, isso é feito através do escritório de contabilidade que ele deve ter quando da abertura da empresa. Ele vai procurar, o bombeiro vem, orienta e todos vão ficar seguros. Segundo o chefe do setor de posturas, a fiscalização faz um trabalho educativo com os vendedores de gás. Nenhum tipo de punição é feita de imediato. A fiscalização atua de várias maneiras, né? Dentre elas, um trabalho de rotina e ainda atendemos através de denúncias, tá? Se alguém souber que tem algum depósito clandestino, se feita a denúncia, a gente, dentro do possível, vai atender. O Sebrae abriu inscrições para o curso virtual chamado Iniciando um Pequeno Grande Negócio. O curso é gratuito e pode ser realizado não só por quem planeja abrir um negócio, mas também
por empreendedores que já tenham sua própria empresa e desejam obter orientações para melhorar seus resultados. O curso tem carga horária de 30 horas e dura 2 meses, podendo ser acessado via internet a qualquer hora. Ao final do curso, os alunos recebem um certificado. As inscrições podem ser feitas pelo www.sebrae.com.br e os alunos serão chamados por ordem de cadastramento. Amanhã, o ar quente fica mais forte e as nuvens se dissipam em quase toda a região sudeste, permitindo que o sol apareça forte, a não ser no centro-oeste e sul de São Paulo, onde o tempo permanece mais fechado. No domingo, as instabilidades enfraquecem de vez e o sol volta a aparecer em toda a região. Mas o calor da tarde pode provocar pancadas de chuva e trovoadas. Confira a previsão do tempo. Leme vai ter um final de semana com predomínio de sol. Podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente no sábado, com probabilidade de 80%, mas com o índice pluviométrico baixo, cerca de 5 milímetros. No domingo, há pouca chance de chover. Com isso, a temperatura se eleva. A mínima fica em 20 e a máxima chega aos 32 graus. O gibi sempre foi uma marca da infância de quase todo mundo. As histórias em quadrinhos começaram a fazer sucesso com os super-heróis americanos como Batman, Superman, Fantasma. Depois vieram os personagens de Walt Disney e, no Brasil, a Turma da Mônica, de Maurício de Souza. O famoso gibi, além de uma forma de diversão e passatempo, é uma ferramenta para desenvolver o hábito da leitura nas crianças. O quadrinhos é a arte de narrar histórias em sequências e diálogos. Pode-se dizer que o gibi nasceu na pré-história, com a pintura rupestre, e que narrava o cotidiano do homem da época. No Egito Antigo, os faraós, por meio de figuras em sequência, também retratavam sua vida. Na Europa, na Idade Média, grandes vitrais de igrejas contavam a história bíblica em quadros sequenciais. A Via Sacra, por exemplo. Mas é na América onde as histórias em quadrinhos ganham forma. A Era de Ouro foi a década de 30, com os super-heróis. Um dos clássicos dos quadrinhos é Super-Homem, criado em 1938. Outro é o Batman, o Homem-Morcego, também na mesma época. Ao lado dos Estados Unidos, o Japão é um dos maiores produtores e consumidores de histórias em quadrinhos. Lá, elas são chamadas de mangás. E tem leitores de todas as idades. Mônica, Cebolinha, Magali, Tio Patinhas ou até mesmo Super-Homem. Estes são alguns dos personagens das histórias em quadrinhos, no qual representam 30% das vendas dos gibis nas bancas. É toda idade. Criança, adulto, jovem, toda idade. Quanto um colecionador chega a gastar aqui na hora da compra? Juntando assim, revista normal e gibi, tem gente que faz uma boa compra, 80, essa faixa, mas em gibi só acho que uns R$30 mais ou menos. Qual o gibi que sai com mais frequência? O campeão de vendas, continua sendo o brasileiro ou o americano? O que a gente vende mais é o brasileiro, da Turma da Mônica, o do Chico Bento, da Magali, Cascão. A gente já sabe se as pessoas acertam, qual gibi que a pessoa gosta, se chegou a gente já reserva para aquele colecionador, que tem o pessoal que coleciona o gibi, né? Então chega aquela certa edição, a gente já reserva para o colecionador. Tem os pessoal que vem para ler, para levar para o clube, para ler também, num dia de frio, assim, que fica em casa, gosta de ler, vem pegar um gibi. As bancas não são o único lugar para se encontrar os gibis. A Biblioteca Municipal também oferece uma grande variedade de histórias em quadrinhos. Bom, são as crianças, né, na idade de 1ª a 4ª série, e também alguns jovens de 15, 16 anos. Os gibis do Conan, principalmente, são esses jovens. Agora, a Turma da Mônica, Zé Carioca, Dragon Ball, esses são já as crianças, os menores, 9, 10 anos. Você já chegou a ler algum gibi ali? Já, vários. Leio toda noite para minha filha. Quem tem gibi e quer doar para a biblioteca, como que pode fazer?
Bom, é só se dirigir até aqui a biblioteca, né? E trazer pra gente, que a gente aceita, assim, e é de grande valia para a biblioteca isso. O gibi, além de ser uma forma de diversão para crianças e adultos, é também uma ferramenta muito importante para formar e fortalecer o hábito da leitura. Com certeza, ajuda muito, porque a criança, né, o aluno está desenvolvendo a sua capacidade no mundo infantil, no mundo de fantasia, ilusão. Partindo daí, ele vai para o mundo da criação, para a criatividade, estimulando a criatividade, acaba trabalhando a multidisciplinaridade com outras disciplinas, envolvendo em todo o seu enriquecimento, né? E o que a gente percebe também é a sociabilização, estimula às vezes as crianças são um pouco tímidas, retraídas, dificuldade de trabalho em grupo, em equipe, então isso ajuda muito a sociabilizar também. Isso pode ser considerado um exercício de iniciação à leitura? Com certeza, um início de leitura, de exercício, e com uma coisa assim agradável, né? Bastante prazerosa, porque são histórias breves, rápidas, que às vezes a criança não tem o hábito ainda de leitura, então ele pega a leitura, inicia e termina rápido. E daí ele vai se incentivando, estimulando a leitura e querendo ler mais, e com certeza desenvolve e ajuda muito em outras matérias, em todas as disciplinas, né, num texto geral. E no próximo bloco você confere uma entrevista com a vice-prefeita e secretária de Educação do município, Maria Olga Anitelli, falando sobre os resultados do IDH de Leme. A gente volta já, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Leme Notícias. Nós iríamos receber agora, neste bloco, a secretária da Educação e vice-prefeita Maria Olga Anitelli. Infelizmente, motivos de última hora impossibilitaram a presença da secretária aqui em nosso programa, que iria falar justamente sobre o IDH da nossa cidade, o IDH de Leme, como nós tivemos essa semana, a presença do secretário do Meio Ambiente, Sérgio Bernardo de Oliveira, falando a respeito do IDH. Nós estaríamos também conversando com a secretária da Educação, Maria Olga, falando sobre o IDH e relacionado à questão da educação. Nós conversaremos com ela, possivelmente, na próxima semana. E agora você confere os principais fatos relatados aqui no Leme Notícias, no resumo da semana. Começamos a semana ainda falando dos problemas da chuva que atingiu o município na terça-feira da semana passada. A adutora da Saisil, que foi rompida com a chuva, apresentou problemas durante o último final de semana, obrigando os técnicos da Saisil a trabalhar o sábado e o domingo quase todo para que esse defeito fosse consertado. Mas ainda na segunda-feira existiam vazamentos que seriam solucionados aí no próprio decorrer do dia. Com isso, mais gente, especialmente da região sul da cidade, continuou com falta d'água, que foi normalizada aí ao longo da segunda-feira, e na terça-feira tudo já estava resolvido. Também mostramos na segunda-feira uma matéria falando sobre um modismo do verão, que é a mania das academias, malhar para ter o corpo perfeito, e assim quando chegar aí essa época de praia, de verão, especialmente o carnaval, onde o corpo fica muito em evidência, as pessoas estarem aí com um pouquinho menos de barriga e com aquelas gordurinhas a mais colocadas no devido lugar. Só que nós vimos que os milagres não acontecem do dia para a noite. O hábito do exercício deve ser cultivado não apenas num período do ano, mas durante o ano todo, com acompanhamento, inclusive, de especialistas.
Na terça-feira, fizemos uma reportagem vendo as consequências da chuva uma semana depois. A assistência social chegou a atender 70 famílias atingidas de uma forma ou de outra pelas chuvas e também algumas casas que tiveram quase 1,5 metro de água no seu interior estavam abandonadas. Nossa reportagem retornou lá depois de uma semana e constatamos que os moradores abandonaram as casas procurando outros lugares mais seguros, onde a água não chega certamente para morar. Mostramos também na terça-feira o mutirão de limpeza que a Prefeitura está fazendo dos lotes e terrenos baldios da cidade, que nessa época do ano tem um mato bem elevado, bem alto. E com isso a Prefeitura está tentando aliviar o problema, tanto da criação de pernilongos e de animais, e também evitando o esconderijo dos bandidos nesses terrenos baldios. Só que a conta dessa limpeza que a Prefeitura está fazendo vai ser enviada para os donos dos lotes junto com uma multa. Na quarta-feira nós falamos a respeito do mercado de trabalho, que cresceu no Brasil inteiro, mas em Leme ficou estagnado nos anos de 99, 2000 e 2001. Só a partir do ano passado, com o dado do Ministério do Trabalho até setembro, constatou-se um aumento na faixa de 3,5% de criação de postos de trabalho na nossa cidade. Quem mais empregou no ano passado foi o setor de serviços. Mostramos também uma matéria na quarta-feira falando sobre um problema na declaração de bolsa de estudo que a Prefeitura oferece na Unifian, na Universidade aqui de Leme. Nesse formulário existia uma declaração onde o aluno se comprometia a ressarcir ao poder público o dinheiro que ele receberia como bolsa, de acordo com uma legislação vigente na época do benefício. Só que essa legislação ainda não existe. Nós conversamos com o encarregado do setor jurídico da Prefeitura e ele explicou que a ideia é fazer ainda essa lei para que se crie um fundo e beneficie assim mais alunos que têm procurado essa bolsa de estudo, esse desconto para fazer o curso superior. A ideia é boa, só que o carro foi colocado na frente dos bois. Aí a legislação tem que ser feita primeiro e depois sim os alunos se comprometer. Nesse caso, a declaração fica nula de pleno direito, já que a legislação nem sequer existe ainda. Mostramos também na quarta-feira uma reportagem especial falando sobre o resultado do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, que a ONU divulgou em dezembro, refletindo aí a posição de Leme no Estado e no Brasil e um comparativo entre os dados apurados em 91 e também em 2000. Hoje, inclusive na edição do Leme Notícias, a professora Maria Olga acabou de falar aí, de comentar a respeito disso. Falamos também ontem, na quinta-feira, nessa semana, sobre o movimento aí que precede as aulas. Os pais nas papelarias buscando o material dos filhos e também nas escolas particulares que reiniciam as aulas aí agora na próxima segunda-feira, já preparando tanto a decoração das salas de aula e especialmente com reuniões de planejamento. Mostramos também ontem uma matéria falando sobre palestras, um ciclo de palestras que a Guarda Mirim está oferecendo aos adolescentes que estão ligados a essa instituição, palestras relativas aí a temas da cidadania e próprias da adolescência, no objetivo, na intenção de fazer com que os adolescentes estejam melhor preparados, tanto para os problemas pessoais, quanto também para a sua ação como cidadãos na sociedade. E hoje você viu aí uma matéria especial sobre os gibis, as histórias em quadrinho. Também falamos a respeito da venda do gás, que aqui em Leme tem problemas ainda na regularização, e uma ação da polícia ontem no bairro Taquari, que resultou na apreensão de muito material de pesca e também cerca de 70 quilos de peixe que foram pescados de forma irregular contra a lei. Participe do Leme Notícias dando as suas sugestões, fazendo as suas críticas. Aliás, nessa semana inauguramos um cenário novo, obra de uma artista plástica aqui da nossa cidade. Dê a sua opinião, se você gostou ou não do cenário, se você acha que tem que ser alguma coisa modificada, fale com a gente. Nós queremos ouvir a sua opinião. Nosso telefone é o 3554-3660. Quero concluir o resumo da semana com uma frase de um autor anônimo, que diz assim: aqueles que se queixam da falta de oportunidades geralmente só carecem de imaginação.
Um bom final de semana, uma boa semana e até semana que vem. Obrigado, Evandro. E o Leme Notícias termina aqui. Um excelente final de semana para você. E até segunda. Boa noite. O Leme Notícias está começando. Confira os destaques de hoje. Presos da cadeia municipal ameaçaram motim hoje de manhã e pedem melhorias nas condições do prédio. Volta às aulas. Escolas particulares iniciaram hoje o ano letivo com boas expectativas para 2003. Hanseníase. Governo estadual inicia campanha de prevenção à doença. Em Leme, são registrados 5 casos em cada 10 mil habitantes. Donos de carros a álcool vão ter surpresa. O combustível subiu, em média, 22% nos postos. Federação de Automobilismo de São Paulo realiza congresso técnico em Leme e quer fortalecer o esporte no interior paulista. E ainda, todas as informações do esporte da cidade com Fábio Leme. Segunda-feira, 3 de fevereiro, o Leme Notícias está começando e volta já, depois do intervalo. Hoje foi dia de volta às aulas para os alunos das escolas particulares. O fim de férias pode representar tristeza para muita gente. Afinal, não dá mais para ficar dormindo até tarde e nem passar o dia assistindo TV, brincando ou passeando. Por outro lado, a alegria de reencontrar os amigos e aprender coisas novas renova a vontade de estudar e retomar a rotina escolar. O primeiro dia de aula pode não ser muito animador quando visto como o início de mais um ano com muita lição e provas. Mas, por outro lado, é hora de reencontrar os amigos, professores e até fazer novas amizades. Nessa escola, os alunos do 3º ano do ensino médio tiveram aula normal. No primeiro ano, teve uma atividade diferente depois da aula. Os estudantes puderam se conhecer melhor, além de ficarem amigos dos novos professores. O que você achou do primeiro dia de aula? Animado. Meio nervoso porque saí da escola, mas normal. Eu tô achando legal, pelo jeito deve ser bem puxado, porque hoje nós já fizemos bastante lição. Para a 5ª e 6ª séries, nada de moleza. As aulas de computação e geografia foram normais. Já as classes de 1ª a 4ª séries do ensino fundamental tiveram uma dinâmica com a pedagoga Simone Denzin. Ela falou sobre o relacionamento entre colegas de escola e a importância de cada um para a sociedade. O que você achou do primeiro dia de aula? Legal. Você já fez algum amigo? Bastante. Eu já conhecia um só, o Bruno. Como você espera que seja esse ano? Bom, com novidades, muita coisa. No final, todos cantaram e se abraçaram para dar as boas-vindas aos novos e velhos amigos. Bom, início de mais um ano letivo para nós é um motivo de muita alegria, né? A gente ficou esse mês de janeiro inteirinho preparando a escola para receber bem os alunos, a escolha dos professores, tudo. E a gente espera que esse ano seja assim de muito êxito, né? Então é muita alegria, muita expectativa e com certeza nós vamos ser vitoriosos. Recebemos muitos alunos novos.
Hoje pela manhã, os detentos da cadeia de Leme ameaçaram um motim. Quando o carcereiro foi abrir as celas da primeira turma do banho de sol, os detentos o obrigaram a abrir todas as celas e mandaram que ele saísse, senão seria feito refém. Com isso, todos os 108 presos tomaram o pátio da cadeia e se recusavam a entrar nas celas. O delegado responsável pela cadeia, Fernando Bravo, conversou com os detentos. Eles queriam a presença de um juiz e exigiam a troca dos colchões que estavam molhados e mofados, já que existem muitas goteiras no telhado e vazamentos nas calhas do prédio. Outra exigência era equipamentos para a prática esportiva e exercícios. O delegado conversou com eles, mas não conseguiu convencê-los a retornar às celas. Os colchões foram postos para fora da cadeia, já que havia ameaça dos presos de atear fogo neles. Até agora há pouco, a situação era tranquila, mas os detentos ainda continuavam no pátio e não tinham retornado à cela. A Polícia Militar está em alerta. Durante o final de semana, a Polícia Militar registrou 7 ocorrências de lesão corporal e brigas e 5 furtos à residência e 1 a estabelecimento comercial. O supermercado Fialho, no Parque São Manuel, foi roubado na noite de sábado. O proprietário Antônio Fialho de Brito disse que 3 indivíduos, 2 deles armados com revólver, invadiram a loja e o obrigaram a entregar o dinheiro do caixa. Além dos R$200, os ladrões roubaram também pacotes de cigarro e fugiram em bicicletas. A polícia fez buscas no bairro, mas não conseguiu localizar os suspeitos. No Jardim Primavera, a polícia foi chamada num bar ontem à noite porque o proprietário suspeitava que alguns fregueses estavam armados. A suspeita se confirmou, mas, para surpresa dos policiais, o lavrador José Expedito Ferreira tinha no bolso uma arma de brinquedo que disse ser de seu filho. Mas na cintura ele trazia também uma faca. Os objetos foram apreendidos e José Expedito liberado depois da elaboração do termo circunstancial de ocorrência. E no Jardim Heloísa, 11 menores de 14 a 17 anos e 5 maiores foram detidos depois que o mecânico Luiz Carlos Bembem teve seu carro atingido por pedradas e tiros. A polícia chegou ao local e na rua acontecia uma festa de rap. Os participantes da festa começaram a ofender os policiais e entraram numa casa. A guarnição da PM pediu reforço e ainda o apoio da Guarda Municipal. Os policiais invadiram a residência e no interior encontraram vários adolescentes alcoolizados e outros mantendo relações sexuais. Alguns ainda conseguiram fugir, pulando o muro para residências vizinhas. No local, a polícia apreendeu 9 bicicletas, um aparelho de som, videocassete, CDs, 60 garrafas de cerveja e outros objetos suspeitos de terem sido furtados. Na casa também foram encontrados 6 cartuchos calibre 38 deflagrados e um cartucho também deflagrado de pistola 635. A arma não foi localizada. Os menores foram encaminhados ao Conselho Tutelar. A polícia também apreendeu uma carteira de habilitação falsa. Em patrulhamento de rotina, a PM abordou o motociclista Fábio Tavares Bezerra, de 18 anos, que dirigia sua moto sem capacete. Ele também não portava nenhum documento. Mais tarde, quando apresentou a documentação aos policiais, eles constataram que os documentos da moto estavam vencidos e que a carteira de habilitação do rapaz era falsificada. Ele confessou que havia comprado o documento na cidade de Sumaré por R$350. A moto e a carteira foram apreendidas e o rapaz liberado. Desde sábado, os motoristas já estão pagando o combustível com aumento. O reajuste da gasolina foi anunciado. Mesmo assim, foi maior que o previsto. A surpresa ficou mesmo por conta do álcool, que também veio com reajuste de até 27%. Nos postos em Leme, os donos de carro a álcool também vão ter uma surpresa no reajuste do combustível. O litro de álcool que era vendido na semana passada por R$ 1,28 passou a ser vendido por R$ 1,60, dependendo da bandeira do posto.
A explicação para o aumento é que a cana está em entre safra e o governo teme a falta do combustível no mercado. A previsão é que em maio a produção volte ao normal, mas até lá a mistura do álcool na gasolina foi reduzida de 25% para 20%. A medida do governo fez o preço da gasolina subir em média 7% em Leme. Na verdade, o álcool sobretaxou a gasolina de dois modos. A mistura, além de ser menor, ainda se tornou mais cara, por causa do aumento do preço do litro. Nas usinas, na prática, o motorista vai ter que desembolsar mais 12 centavos em média por litro de gasolina na cidade. A Petrobras também reajustou os derivados do petróleo. A nafta subiu 11,5% e o querosene 2,8%. Esses são os dois primeiros reajustes no governo de Lula. Você vai ver daqui a pouco. O governo do estado desenvolve campanha de prevenção à hanseníase. A gente volta já. Fique ligado. No passado, a lepra era uma doença que condenava a pessoa ao isolamento e não tinha cura. Hoje a lepra mudou de nome, passou a se chamar hanseníase e já tem cura, mas continua sendo altamente contagiosa. O governo do estado está desenvolvendo uma campanha de esclarecimento sobre a doença. O objetivo é prevenir o aumento dos casos e erradicar a hanseníase do estado. A hanseníase é causada por um micróbio chamado bacilo de Hansen. A maioria das pessoas tem resistência contra essa doença. Além disso, a hanseníase não é hereditária. O tratamento é muito simples hoje, é um tratamento à base de antibióticos, fornecido gratuitamente nos postos de saúde e que pode variar de 6 meses a 12 meses de tratamento. E é feito uma dose mensal supervisionada, em que o paciente ingere o medicamento sobre a supervisão ou do médico ou do enfermeiro, e é feita a distribuição das cartelas com os antibióticos que são facilmente tomados em casa. O governo do estado está lançando uma campanha este ano para diminuir os casos de hanseníase, já que o Brasil só fica atrás da Índia em números de casos. Em Leme, a campanha já começou. Então é uma campanha até nível nacional, em que o Brasil ele tem por objetivo a erradicação da hanseníase até o ano de 2005. E aqui em Leme, que nós temos a maior incidência de hanseníase na região, que antigamente chamava-se de lepra, nós vamos tentar diminuir a prevalência de 5 casos por 10 mil habitantes, que é o último dado de 2001. Nós vamos tentar aumentar o número de casos diagnosticados para tentar quebrar a cadeia de transmissão dessa doença. Segundo o secretário de Saúde, a cura da hanseníase é de 100% e o tratamento é feito gratuitamente pela rede pública. Então nós vamos tentar na primeira etapa de fazer uma divulgação ampla na cidade e depois que as pessoas que tenham lesões, no caso esbranquiçadas ou avermelhadas na pele, que elas se dirijam aos postos de saúde, que realmente ou o médico ou a enfermeira vão ter a condição de diagnosticar essa doença. A hanseníase chegou ao continente americano no século XV. Naquela época era chamada de lepra. Os portadores eram isolados em ilhas, cavernas e outros lugares para evitar a proliferação. O Brasil chegou a ter mais de 30 leprosários, sendo um deles onde hoje funciona a Santa Casa de Leme. Uma doença infecciosa que é transmitida por via respiratória, só que 90% das pessoas são resistentes. E o contato tem que ser feito através de contato íntimo dentro da casa. Então, dificilmente uma pessoa que tem um contato esporádico com uma pessoa com doença, ela vai adquirir a hanseníase. E é uma doença que, vamos dizer, está muito relacionada à condição socioeconômica. São pessoas com baixa renda, são pessoas geralmente desnutridas e que vivem em casas com várias pessoas no mesmo cômodo. Os primeiros sinais da hanseníase são manchas na pele que não doem, não incomodam, não coçam e não pegam pó. Dormência,
formigamento, manchas com queda de pelos, insensibilidade a queimaduras e cortes. Todas as pessoas que apresentarem sinais suspeitos devem procurar o serviço de saúde. O secretário de Planejamento do município, José Panzaneto, disse à nossa reportagem que mais 2 empresas devem se instalar no município ainda neste semestre. Uma delas vem de Guarulhos e fabrica gabinetes para computadores. A outra vem de Araras e fabrica embalagens plásticas a partir de produtos recicláveis. Segundo o secretário, as 2 empresas devem gerar cerca de 100 empregos. Nos 2 casos, os procedimentos legais exigidos pelo PROINDE, que é o Programa de Fomento às Novas Indústrias do município, estão em andamento. Segundo Panzaneto, as empresas devem entrar em operação no final deste semestre. O final de semana marcou a virada no clima. O sol voltou a reinar na cidade. Tudo isso porque uma massa de ar quente permanece sobre o sudeste. Por isso, o tempo deve continuar aberto e o dia amanhã em toda a região deve ser de sol forte e muito calor. Há possibilidade de algumas pancadas de chuva a partir do meio da tarde, mas são rápidas e isoladas. Confira a previsão do tempo. Leme vai ter uma terça-feira de sol e calor, mas à tarde, por causa do calor, podem ocorrer pancadas de chuva. A probabilidade é de 50%. A temperatura está em elevação. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 35 graus. A Câmara dos Vereadores reinicia hoje à noite suas atividades. Na pauta estão 3 projetos de lei. O primeiro, do prefeito municipal, que dá nome à via pública. O segundo, de autoria do vereador Edmilson Adriano, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Educativa de Leme. E o terceiro, do vereador Luiz Simeone Júnior, que institui o Dia da Guarda Municipal. Esta vai ser a primeira sessão dirigida pela nova mesa, presidida pelo vereador Gustavo Fagion, do PSB. Amanhã, o Leme Notícias retoma as entrevistas com os vereadores, comentando as sessões da Casa Legislativa do município. No sábado, a Federação de Automobilismo de São Paulo promoveu em Leme um congresso técnico. O evento começou à 13h no Anfiteatro Municipal e reuniu representantes de 3 categorias vindos de vários municípios do interior. Entre os palestrantes estava o diretor de provas da Fórmula 1 no Brasil, Carlos Roberto Montanher. O congresso reuniu representantes de 3 categorias do automobilismo do interior: kart cross, kart velocidade e autocross. O objetivo principal da reunião foi dar capacitação técnica a subdiretores e subcomissários de provas. A intenção é elevar e unificar os padrões e critérios técnicos das competições de automobilismo, independente da categoria e do tipo. Um dos palestrantes foi o atual diretor de prova da Fórmula 1 no Brasil. A intenção principal é que todos nós falemos a mesma língua, seja qual for a modalidade do automobilismo, seja kart, autocross, velocidade na terra, Fórmula 1, seja o que for, todos nós temos que falar a mesma língua para que os pilotos ganhem com isso. E se os pilotos ganharem com técnica, com aprimoramento no seu tipo de pilotagem, com certeza patrocinadores virão, os cartódromos, os autódromos estarão mais cheios. Realmente a intenção é essa, fazer com que o nosso esporte fique cada vez maior na cidade e em todo o estado de São Paulo. Mas além da parte técnica, o encontro em Leme teve também o propósito de fortalecer o automobilismo no interior paulista. Sempre houve a impressão de que a federação não ligava para o interior, era essa crença que corria no interior, que a federação não ligava para o interior, que o interior era o patinho feio, e não é bem a verdade. Então eu quis, isto sim, trazer aquilo que existe de melhor. Basta dizer que, como você mencionou, eu estou trazendo um homem que faz Fórmula 1 há 8 anos, é o diretor de prova há 8 anos, para que possa passar a sua experiência àqueles que estão começando como diretor de prova.
Para o presidente da Federação de Automobilismo de São Paulo, a reunião marca o primeiro passo para valorizar os talentos do interior, que, em geral, não são revelados no cenário nacional do automobilismo. O automobilismo do interior é um gigante que está adormecido. Nós já tivemos grandes pilotos, campeões brasileiros, campeões até mundiais, originários do nosso interior. No evento ficou também constituída a Comissão Desportiva do Interior, presidida pelo lemense Marcelo Orlando. A comissão vai trabalhar na unificação e fiscalização dos critérios técnicos de todas as provas a serem realizadas no interior de São Paulo. E para dar mais detalhes sobre este evento e também todas as informações do esporte local, Fábio Leme vai conversar conosco no próximo bloco. A gente volta já, não saia daí. No Campeonato Paulista da Série A3, o Guará, líder do Grupo 2, com 9 pontos, venceu o Rio Claro por 3-0. Gols de Denis, Carlos Henrique e Elber. O Rio Claro, que tirou o Lemense nas semifinais da Série B1, começou mal na A3 e já amarga a segunda derrota no campeonato. E para falar mais de esporte, o professor Fábio Leme, que também participou do congresso técnico realizado no sábado aqui na cidade. E aí, Fábio, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bispo, boa noite a você. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem. De novo, nossa presença do nosso colega aqui. Realmente, o congresso que houve aqui na cidade de Leme foi um grande evento que nós conseguimos trazer aqui. Nada mais que pessoas muito importantes dentro do automobilismo nacional, certo? Tiveram presente aqui. E o que se deu para tirar desse congresso foi que a força que está sendo criada em cima desse CDI, que é o órgão representante da Federação Paulista no interior, está crescendo a cada dia, não é, Marcelo? Fábio, eu acho que o importante é que a gente está crescendo, a comissão está crescendo e partiu a iniciativa aqui de Leme. A gente fica contente que o do prefeito Macarengo cedeu o anfiteatro, todos que vieram, o diretor da Fórmula 1, o presidente Rubens Carpinelli e todos os comissários ficaram muito contentes pela receptividade e ficaram contentes porque todas as cidades envolvidas do estado vieram participar do congresso e está crescendo, está fazendo um barulho tremendo lá em São Paulo. Eu acredito que a gente vai conseguir grandes feitos no interior. Tanto que no próximo final de semana já começam os campeonatos de kart e depois autocross e kartcross em todo o estado de São Paulo. E quando a gente fala estado de São Paulo, é Litoral, Presidente Prudente, Avaré, todo mundo envolvido nesse campeonato regional e o campeonato que trabalha aqui no interior. A gente está bem contente com o congresso. E para esse final de semana, nós temos algum evento já programado, alguma prova? Qual será a primeira prova na qual a CDI mesmo irá estar na frente da organização dela? Perfeito, a gente começa nesse final de semana com o campeonato em Piracicaba de kart velocidade e em Barra Bonita também com kart velocidade. Leme também já está acertando o calendário do kart cross, teremos também em várias cidades envolvidas no kart cross e a comissão já começa a trabalhar, né? Lógico, a gente já vem trabalhando no calendário e até nos regulamentos que estão unificados. Então, acredito que agora a gente começa mesmo nesse final de semana a mostrar essa organização da comissão, que tem realmente mostrado um trabalho excelente. Você que está trabalhando junto com a gente tem percebido, a Mauri, a Nitelli, todo mundo envolvido, a própria cidade de Leme está envolvida e trazendo, né, gente de fora para participar desse grupo que está sendo feito aqui no interior do estado para tentar levantar novamente os campeonatos de kart cross, autocross e kart velocidade. E vamos falar, assim, falando um pouquinho mais do presidente da FASP, que é o professor Carpinelli, e do o maior membro da Fórmula 1 aqui no Brasil, que é o Monta, né? A gente conhecemos mais ele pela filha de Monta, né? Mas diante deles, assim, o que eles têm mais assim a dizer sobre essa CDI e qual é a visão que eles estão tendo de São Paulo e trazendo aqui para nós?
Olha, o que eles, justamente o Montanha fez questão de vir para cá, porque a gente já trabalha com ele há mais de 10 anos, com Stock Car, Fórmula Truck, e ele falou, eu faço questão, porque além de um bom paulista, ele sabe que a força do estado de São Paulo é muito grande no automobilismo nacional. Então, ele fez questão de participar. O comissário Hernandes, que também trabalha com a gente no Autocross há muitos anos, eles ficaram muito contentes por essa iniciativa. E o que a gente tem tido é vamos dizer assim, uma receptividade muito grande, porque hoje você tem vários sites da internet já trabalhando com a comissão, você tem jornais trabalhando, televisões, então sabe que a força aqui do interior é muito grande e a gente está conseguindo unir esse pessoal. Eles estão muito contentes e pode ter certeza, eles estão com o olho aqui para o interior, que vão querer participar dessa comissão logo, logo. Bem, essa comissão que deverá, provavelmente tudo indica que terá sua sede aqui em Leme, a tentativa é esta, tá? Visto que outras cidades também estão louquinhas para pegar essa sede, viu, Bispo? Estão querendo mesmo. Mas vamos torcer para que isso continue sendo essa sede aqui em Leme, para a gente conseguir um marco a mais para a nossa cidade, tá? E vamos partir agora para os esportes que foram realizados no interior, aqui dentro da cidade, e vamos pelo futebol. Nessa sexta-feira nós tivemos o início do torneio de verão de futebol do Clube de Campo Empírio, aquele torneio da criançada do dito Flecha e tal. Foram jogos realizados na sexta-feira nas categorias infantil e mirim, e no sábado tivemos a realização da categoria pré-mirim, que teve a equipe como campeão de Santa Cruz. E para essa semana agora, no decorrer dos jogos que serão realizados, será na terça-feira o Sport e Santo André e a América enfrenta o Criciúma. Na mirim, o Atlético enfrenta o Grêmio e o Bahia vai jogar contra o Vitória. E na sexta-feira começa também com o Internacional enfrentando o Cruzeiro, Vitória enfrentando o Atlético pelo mirim, Botafogo enfrenta o Bangu e Madureira enfrenta o Fluminense pelo infantil. No sábado, apenas jogos pré-mirim, que são a garotada bem menorzinha, apenas até 12 anos. Então joga Santa Cruz versus Náuticos e Sport versus América. O Kung Fu, eu estive conversando esse final de semana com o técnico da seleção paulista, que é o João Ferreira Júnior, né? Ele esteve trocando umas ideias comigo, então ele me deu bastante informação sobre a seleção paulista que vai... Porque esse ano, Bispo, ele é um ano de mundial. Vai ter o mundial na cidade lá na China e o Brasil vai ser representado com atletas, inclusive poderá até ser representado por atletas de Leme. Vai haver um selecionado que o João ele que vai fazer esse selecionado aqui em Leme. Inclusive, de primeira mão, nós vamos receber a seleção brasileira semana que vem ou provavelmente na próxima semana para fazer os treinamentos aqui em Leme. O João vai trazer aqui para a nossa cidade esse treinamento e você pode ter certeza que nós vamos dar uma cobertura para ele, que são atletas de alto nível, pode-se dizer internacionais também. Tá? E é uma competição assim, que vai trazer muitas matérias para a gente, para acompanhar, tá? E continuando, nós temos uma equipe amadora que mandou um comunicado para mim aqui, se sentindo toda orgulhosa, que essa equipe do Esporte Clube Santa Cruz conseguiu o seu 1000º gol, através do jogador Vinícius. Ela é uma coisa que, pode-se dizer de uma certa forma, uma equipe amadora ter todos esses registros é até que ser levado em conta, pois, olha, pra você ter uma ideia, ela foi criada em 11 de fevereiro de 91, ela realizou já até agora 426 jogos, olha o que eles têm de informação, 231 vitórias, 85 empates e 108 derrotas. O primeiro gol marcado pela equipe, olha que beleza, foi do Marcelo Tangerino, e o artilheiro é o Nelson Borges, aquele Nelsinho que joga no profissional, com 128 gols. E o atleta que mais vestiu a camisa da equipe é o Weber Tamborim Zini, com 366 vezes. Essa equipe do Santa Cruz, ela é uma equipe amadora que disputa também o campeonato amador aqui em Leme. E ela é organizada pelo o dentista Marcos, conhecido no amigo meu, Marcos. Isso, tá? E passando agora para o basquete nós temos a equipe de Leme, que ela é composta
pelos atletas da Copel. Então, ela teve uma reunião essa semana passada, retrasado, se eu não me engano, e eles tiveram uma decisão. Eles vão participar de jogos regionais aqui da região, na categoria infanto, vão participar da IEB 2003 e vão fazer 3 quadrangulares, todos esses de alto nível, porque a diretoria da Copel, que também ajuda essa equipe e fornece várias coisas para essa equipe, como o ginásio, uniforme, ela quer essa equipe totalmente voltada para competições. Essa equipe tem um elenco muito bom, que todos eles são de Leme, e que é composta por Amador Francisco e Rafael, os alas William, Thiago Leite, Marcelo e Felipe, o Danilo e o Vitor Berber, os pivô Henrique, Torquato, Canevari e Alessandro, e também os pivô Paulo e Lucas. Tá? E por finalizando, nós tivemos nesse final de semana, na sexta-feira, a eleição da Liga Lemense de Futebol. E o presidente que vai seguir 4 anos será o Ariovaldo Tavanielli, o Tuzinho. Essa equipe do Ariovaldo, que se candidatou, venceu a candidata, que também era por novamente tentando a Liga novamente, que era a Lígia Baciotti. E por 2 votos a 1, ele conquistou a presidência da Liga de 2003, 2004, 2005, 2006, provavelmente até 2007. E por que 2 votos a 1 só? É estranho, realmente ficou estranho, porque foram 4 anos da outra gestão e um trabalho que também teve uma reciprocidade, assim, no sentido de recebeu verbas de entidades, mas eu também achei estranho por 2 votos a 1 só. Na verdade, são 3 equipes filiadas à Liga, durante todo esse ano. As equipes é que têm direito a voto, os presidentes? Somente os presidentes dessas equipes. Certo? Mas o que é de estranho nisso, eu não posso entender. Quer dizer que a Liga Lemense de futebol só tem 3 equipes, é isso? Só tem 3 equipes filiadas. Numa cidade como essa, que provavelmente, no que há de informação, são 17 equipes que participaram do último campeonato amador. Agora, eu não entendi por que 3 equipes. Mas, em todo caso, a gente vai apurar um pouquinho mais. Será que isso significa um descontentamento com essas 2 chapas? Pode até ser. É bom apurar. Vamos apurar. E essas, então, foram as principais notícias do esporte desse final de semana. Tá? Agradeço a presença do Marcelo aqui, que colaborou novamente na informação do CDI. Tá? Prazer ter participado também, e vou sempre procurar trazer novas informações para vocês acompanharem, né, o que está acontecendo com a comissão. E assim foi os esportes do final de semana, Bispo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bispo. Prazer. E por hoje é só. O Leme Notícias volta amanhã. Para você, uma boa noite e até lá.